Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série pensada para você que está cogitando a carreira de tribunais para prestar concurso público. Eu sou a professora Carla Barreto, professora de Direito Processual Civil do Agora Eu Passo e também sou servidora do TJCE, ocupante do cargo oficial de Justiça. E queria conversar com vocês, dando continuidade à série, então, lembrando que você tem outros vídeos que antecedem esse, que tiram dúvidas básicas sobre aspectos da carreira, desde quais bancas normalmente se fazem nesses concursos, qual a frequência que existem, quais as possíveis justiças em que você possa fazer, desde eleitoral, a trabalhista, justiça comum e assim por diante. E nesse vídeo, tendo ele continuidade em outros, eu vou conversar com você sobre as carreiras, e aqui eu vou ter um material escrito já, que eu coloquei em aspas, e antecipo logo, que como servidor de tribunal, você não vai ter uma movimentação vertical que muitas outras carreiras, tanto no setor privado como público, te permitem mudar de posição, crescer verticalmente. Mas claro, você vai tendo uma promoção e uma remuneração crescente, e a sua mudança de posições vai depender do que mais lhe interesse na sua ocupação, e é disso que a gente vai falando aos poucos, tá? Então, assim, carreira, como por exemplo um magistrado que ele começa juiz, muito possivelmente no interior, ele vai crescendo para varas de entrância elevada, até se tornar um desembargador e assim por diante, defensores, isso em carreiras jurídicas. Mas assim como em um banco você tem um escalonamento vertical, no caso do servidor de tribunal não existe algo muito semelhante, mas claro, sua remuneração vai aumentando com o passar do tempo. Mas reforço. As atribuições aqui passadas vão ser um pouco do dia a dia, do que você pode exercer e, inclusive, como a minha disciplina é de processo civil e o Código de Processo Civil é como se fosse o documento principal no direito processual, e ele se aplica em muitos aspectos ao direito processual trabalhista, a aspectos do processo eleitoral e até a questões de processo criminal, você pode recorrer ao CPC, eu vou te trazer até mesmo um pouquinho de matéria da minha disciplina para entender como é que funciona o processo judicial e qual o papel que você vai ter, assessorando o magistrado como futuro servidor, beleza? Então, eu fiz um sumário que existe já num outro vídeo que antecede esse, mas vou reforçar com você, de 3 tópicos que vão ser subdivididos e cada um desses tópicos vai ser um vídeo. O primeiro deles vai ser atendimento ao público, que a gente vai explicar como normalmente você se porta no atendimento ao público e o que você tem que fazer quando atende um cidadão, um advogado. Em seguida, a gente fala num outro vídeo sobre confeccionar expedientes, desde mandados, cartas com AR, as precatórias, e outras coisas. E por fim, eu vou te dar uma visão geral do processo, desde o começo até o fim dele, todos os atos, para que você, como servidor, possa realizar o seu trabalho de forma mais eficaz, tá? Então, como eu falei, vejam aqui. Esse sumário de 3 tópicos de atendimento ao público. No caso do atendimento ao público, nós vamos entender como realizar uma consulta processual e o que significam termos técnicos como o processo estar concluído, com carga, aguardando a audiência, assim por diante. O segundo tópico, como eu falei, da confecção de expedientes, que são os nomes dados aos documentos que você faz para o processo criar uma forma física, fazer as juntadas desses documentos e assim por diante. E por último, entender o processo. Lembrando, cada um desses tópicos corresponde a um vídeo e o deste vídeo é atendimento ao público. E aí, nesse primeiro tópico, eu chamo logo a sua atenção para o que é e como fazer uma consulta processual. E eu indiquei tópicos aí, esses assuntos, que são o número do processo, o nome da parte, que é o sujeito que se envolve. Existe a parte autora e a parte ré ou réu. No caso, parte ré, porque é o feminino de parte, né? Mas é o réu da ação e também o nome do advogado ou o número da OAB, e que você tem que ter atenção para o segredo de justiça. Então, aqui, conversando comigo. Um dos aspectos do atendimento ao público, mas eu vou falar com vocês de outras derivações dele, é que muito possivelmente, e se você trabalhar no interior, que é onde ainda existem muitos processos físicos, você realmente vai ter que ir lá procurar no acervo, quase como se fosse uma biblioteca, e apresentar o processo à pessoa, ou fazer a consulta processual para que você mostre para ela o que nós chamamos, pelo menos aqui no Ceará, e a gente lembra muito que em cada estado pode variar um pouquinho, o espelho de consulta, certo? Que você vai dizer para a pessoa em que situação, em que estado de avanço segue o processo dela. Então, muito possivelmente, um cidadão que tem interesse no processo ou um advogado, muitas vezes vai lhe abordar para ser atendido. Além de outras, que a gente vai falar mais à frente, é o que você vai ter que fazer, consultar no sistema, justamente pelo que eu te falei. Pelo nome completo da parte, aí você pede, né, isso para a pessoa e você vai lá digitar no sistema, que eu, inclusive, consegui aqui um print screen meio
simplificado, espero que você possa ver de como você faz essa consulta. Tanto no fórum, onde você vem a trabalhar, que é mais detalhado, como até mesmo como cidadão de casa, você pode acessar certos processos. Então, de posse de alguns desses dados, via de regra você vai ter toda a história daquele processo, desde quando foi dada entrada a ele, das vezes em que foi passado para o juiz, das vezes em que foi passado para o advogado, quando apresentaram contestações, quando houve audiência, quando foi marcado. Então, é um raio-x daquele processo e que eu adianto. Fiz até aqui um cenário para vocês e aí eu já vou anotar algumas peculiaridades de quando houve o TJ São Paulo e eu pude me debruçar sobre as normas internas deles, e isso é muito importante quando você estuda, os detalhes dos trâmites estão nas normas estaduais, nas normas dos próprios órgãos. E aí o TJ de São Paulo, ao pedir nas normas de corregedoria a matéria para a prova, eu me deparei com essa certidão aqui, chamada de certidão de pé e objeto. Para mim foi uma grande novidade, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar, e ela significa só mesmo que a secretaria tem a opção ou de dar o espelho da consulta, imprimir para a pessoa e mostrar todos os passos que se deram naquele processo, quando se deram, ou ainda emitir uma certidão, certifico que o processo tal está em fase de conclusão, tá? E é isso que eu vou já explicar, tá concluso, tá aguardando audiência, tá com vistas para o Ministério Público, e é isso que a gente também vai traduzir. Então, ela significa que vai dizer em que pé está o processo, em que estado avançado, se está muito avançado, se está pouco, em que fase do processo, e o objeto. Se é uma ação de pedido de pensão alimentícia, se é uma ação de uso capião, se é uma indenização por danos de responsabilidade civil, se é um divórcio, e assim por diante. Todas as ações, elas têm uma natureza, têm um objeto principal, e é isso que você dá através de uma certidão. E isso é matéria cobrada, especialmente dentro do regimento de cada tribunal que você vier fazer, o nome dessas certidões, como você as obtém, tá? E aí eu volto com a lembrança de que essa certidão, inclusive, e o espelho de consultas, como eu chamei a atenção, são limitados pelo artigo do Código de Processo Civil, 189, no que tange ao segredo, deixa eu escrever melhor, segredo de justiça. Se você for lá depois ler o artigo 189 do CPC com calma, você vai ver que ações que envolvam direito constitucional de intimidade, as ações de família, que envolvam arbitragem, em alguns casos, vão deixar que apenas as partes, que como eu falei, são os sujeitos, são os personagens que estão naquele litígio, naquela confusão, e os advogados delas. Muitas questões de prova, muitas mesmas perguntam quem pode consultar os autos. E só quem está envolvido e os advogados dessas partes poderão acessar os autos. Não pode parente, a prova vai te induzir ao erro de que um parente de segundo, terceiro grau vai poder, não pode. E que um advogado regularmente constituído na OAB pode, também não. Agora, já antecipo também um assunto que eu vou falar aqui. Via de regra, os advogados têm uma prerrogativa diferenciada para acessar os autos, para tirar cópia, sair com carga deles, que é carregar, tá, o processo, mas isso não vai atingir os processos guardados com o segredo de justiça do artigo 189, beleza? Isso é o que eu antecipo sobre a consulta, quem pode fazer, como pode fazer, de novo, nas suas atribuições, peça algum desses dados, que a rigor você consegue muita coisa. Aí você dá ou o espelho da consulta, que é esse passo a passo, ou mesmo uma certidão assinada pelo diretor da secretaria, confirmando que aquele processo está lá. Que tem muitas funções para um advogado, no caso, ter essa certidão, para comprovar uma determinada dívida e assim por diante. E aí, para a gente visualizar e terminar essa parte aqui, eu quero que você volte, nós vamos para a análise dos termos técnicos que eu comentei, e eu vou te mostrar um espelho de consulta na medida em que eu explico. Esse daqui, inclusive, é um processo meu, que foi no PJE, que é o processo judicial eletrônico aqui do TJ do Ceará, ajuizado no Juizado Especial Cível, e se você prestar atenção com cuidado do lado esquerdo da tela, você tem justamente o número do processo para você preencher, ou o nome da parte de preferência completa, o nome do advogado, o CPF ou o número da OAB. Se você preenche um desses dados, você tem acesso a isso aqui que eu comentei, se você olhar com mais cuidado lá embaixo, dia 25 de junho de 2015, a ação foi distribuída, ou seja,
ela entrou no sistema e logo em seguida foi designada a audiência. Se você ler de baixo para cima, você vê a data e horário em que cada ato processual foi praticado. E é normalmente essa sequência de atos que você imprime para o cidadão ou para o advogado como forma de espelho de consulta. E se você prestar atenção, é como eu lhe falo, existem certas juntadas, existem documentos que são expedidos como a citação e outras coisas que seguem aqui nesse documento, que eu sei que não deu, infelizmente, para ficar maior e você ler melhor, mas é o formato, o layout que eu quero que você se familiarize. E aí você vai voltar aqui comigo para o quadro, justamente para que eu te explique certos termos básicos e que nem quando eu estava na faculdade de Direito, nem quando eu passei a vivenciar, ninguém pegou assim na minha mão e explicou com carinho. Então, a hora é essa. O que quer dizer quando os autos estão conclusos? Para mim, esse era o maior dos dilemas. Ou o processo está concluso. Significa que tudo que podia ser feito nele pela secretaria, e é isso que você entende, o servidor, ele ampara o juiz com todos os serviços mais simples, de intimar alguém, de juntar, de carimbar, de folhear, para o juiz, quando está tudo ok, todo mundo foi ouvido, todo mundo se manifestou, juntaram todos os documentos, segue concluso para o juiz tomar uma decisão ou despachar. E isso, no momento adequado, a gente vai entender, porque às vezes o juiz decide, às vezes o juiz dá só um impulso no processo. Se ele vê que a petição está ok, ele pronto, mande ouvir a outra parte, isso é um despacho, certo? Esse é um dos termos que é muito comum, para mim sempre foi, com vista, normalmente é um prazo que se dá ao Ministério Público para apreciar, porque às vezes ele, como fiscal da lei, precisa averiguar o processo, ele está com um MP, e ele ainda pode fazer-se com carga para alguns advogados ou procuradores, além de outros termos. A carga, que inclusive a gente vai olhar melhor das prerrogativas do advogado, é algo que ele pode fazer, de sendo físico o processo ele levar para estudar melhor o caso dele, e aí ele assina no livro de carga, dizendo que ele carregou aquele processo, e assim por diante. E claro, a gente vai já falar também expedientes, que são os nomes dados a todos os documentos que você, servidor, vai elaborar, e todos que forem surgindo de dúvida, hoje em dia o Google está aí para vocês, não se acanhem. Eu trago esse assunto porque não é todo mundo que se familiariza com esses termos e fica envergonhado de perguntar uma coisa que é básica para muita gente, tá? Então, são em termos como esse que você vai desmistificar e decifrar melhor a consulta processual para a pessoa que te pediu em atendimento como está o processo dela, beleza? Daí, a gente vai seguir no slide, que é muito importante, por mais enfadonho que seja, a leitura de alguns artigos que vão justamente falar de dois tópicos que eu julgo importante, que são prerrogativas do advogado, que inclusive, para quem faz a OAB, lê ainda no Estatuto da Ética dos Advogados, que são os direitos que os advogados têm justamente de pregar o processo, por quanto tempo ele pega. E um procedimento que é importante de se estudar em processo civil, só para eu comentar logo com você, que se por acaso, sendo os processos físicos, imagina, se perdeu, faz o quê? Restauração de autos, é um processo que existe para você reconstituir o processo que foi perdido, tá? Então vamos lá rapidinho voltar para os slides para eu, como disse, ler para você aspectos das prerrogativas dos advogados no artigo 107 e restauração de autos, eu indico esses artigos e lembro ainda que existem artigos que vão do 284 ao 290 que falam de uma etapa muito importante do processo, que é a chamada distribuição e registro, que eu realmente ainda não falei com vocês no quadro, mas a gente pode dar uma leitura agora e eu recomendo, se você puder, dar uma pausa, pega todos esses artigos e, se puder, estiver estudando, já vai ler, porque o que eu falei está fresco na cabeça e você assimila melhor esse conteúdo. Então, seguindo a ordem, na verdade, vamos aqui para a distribuição e registro nos artigos que eu julgo mais importantes para você entender. Percebam que eu ilustrei esses 3 juízes e cada um deles pertence a uma vara. E aí, para isso, você tem que fazer um tipo de sorteio. Não adianta você, por mais que goste do juiz da segunda vara, implore, dê um jeito, ele vai seguir a distribuição do seu processo, uma ordem, que é justamente o que prevê o 284 e o 285, aleatória, para que você não seja beneficiado por um juiz ou de que você goste ou que você tenha algum tipo de preferência.
Você vai, quando tiver muitas varas, atuar em alguma vara dessas. Quando é no interior, é uma vara única que acumula todas as funções jurisdicionais, mas inclusive a distribuição e o registro são até uma etapa do processo que você possa vir a participar. Ficar no setor de registro em que você acompanha todas essas chegadas e sorteios dos processos, que cabe aqui a gente ler rapidinho. O 284 fala que todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. E o 285 explica que a distribuição poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. E o parágrafo único lembra que a lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça, tá? Isso e outros, como eu falei, que vai do 284 ao 290, são tópicos cobrados em prova. Então, você já precisa conhecer como funciona essa logística de distribuição do processo. E aí, uma vez distribuído, o processo começa a correr. Vamos às prerrogativas do que eu falei, se porventura um advogado lhe aborda e ele quer acessar os autos. O artigo 107 prevê basicamente que o advogado tem direito a examinar em cartório, na secretaria, mesmo sem a procuração, que é um instrumento que ele dá provando que ele é daquele cliente, ele foi nomeado. Então, ele tem direito a examinar autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópia, o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído tem acesso. Ele também tem direito a requerer a vista dos autos, que aí nesse caso ele faz a carga, ele leva pelo prazo de 5 dias. E 3, retirar os autos do cartório da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Como a gente está já com um tempo um pouco alongado, eu recomendo que você leia com muito cuidado também o que prevê os parágrafos desse artigo, tá? Depois com calma, porque aqui a gente vai te dar só essa orientação e eu já estou me empolgando te dando uma verdadeira aula. Terminamos então com esses comentários, na verdade. A gente encerra aqui, já viram, vai ter uma prévia de outras atribuições e a gente vai dar continuidade a essa série falando sobre a movimentação que faremos no processo, falando de processo eletrônico, dos expedientes a se confeccionar, como é que funciona essa juntada. E isso, por incrível que pareça, eu tive mais conhecimento por me envolver com o trabalho de secretaria, porque eu trabalho no interior, na vara única. Mas, via de regra, o meu cargo, no momento mais específico eu falo um pouco para vocês de como ele se exerce, me faz ser servidora externa. Mas mesmo assim, o trabalho escorreito, a organização da secretaria influencia muito na qualidade do meu trabalho. Tanto um mandado bem confeccionado, que fica pronto rápido, como pessoas que leem a minha certidão fazem toda a diferença, já melhora muito o correr da vara, tá bom? E aí a gente vai falar disso, dessa dinâmica do processo, de como você movimenta, o que movimenta, num outro vídeo, tá? Esse aqui foi sobre como você se porta com advogados, com cidadãos, para atendimento ao público, fazendo consulta processual, beleza? Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido informativo também para você que está estudando, e eu aguardo você acompanhando a nossa série no próximo vídeo. Tchau!